Bom, o primeiro passo para eu tentar descobrir as coordenadas desse ponto máximo aqui seria descobrir a relação entre essas variáveis x e v, né? O tamanho do corte e o volume da caixa, que a gente fez aqui. E aí não tem um jeito fácil de determinar o valor máximo disso, certo? A gente vai ver outra função polinomial no máximo de grau 2, né? De grau 1 e grau 2. A de grau 2 a gente até consegue, tá? Mas a de grau 3 a gente não consegue. O máximo que a gente poderia fazer é pedir, né, usando algum recurso computacional, pedir para desenhar o gráfico dessa função e aí a gente investigar qual seria as coordenadas desse ponto máximo aqui. Que para esse caso aqui de construir a caixa estaria de bom tamanho, né? Se eu descobrir, sei lá, com uma precisão de uma casa decimal, tá ótimo. Né? Então, eu estou mostrando isso aqui para a gente, primeiro, ter uma ideia mais abrangente de função, né? De variação, de relação entre duas variáveis e as demandas que isso tem. Né? Isso aí tem um monte de aplicação, certo? Nem todas, claro, a gente vai ver aqui, muitas dessas aplicações se vê no curso superior ou até em outras áreas. Né? Vem em física, vem em biologia, vem em várias outras áreas do conhecimento que tem o estudo de função. Tá? Então, primeiro, o que é função? Função é um tipo especial quando eu tenho uma relação entre duas variáveis, certo? Então, o que a gente estava vendo ali nessa questão era, eu tinha duas coisas que variavam. O tamanho do corte, o corte da tamanho do corte na folha de papelão. E aí eu podia ter vários valores possíveis para o tamanho desse corte. O corte podia ser 5, o corte podia ser 10, o corte podia ser 15, né? Vários valores aí possíveis. E outra coisa variando era o volume da caixa resultante desse corte, né? E aí a gente descobriu algum desses valores. Quando o corte era 5, o volume foi 4.000, né? Quando o corte foi 10, aí 3.000. Depois eu... não tinha feito, não. Sugeri para fazer um pouquinho maior, um pouquinho menor. Enfim, a moral da história é que eu tenho, para cada valor aqui do tamanho do corte, eu vou ter associado aqui um certo volume para a caixa. Ó, esse conjunto de valores aqui, da variável independente, aqui é a minha variável independente. E esse conjunto de valores aqui é a variável, quer dizer, os valores da variável dependente. Ou variável livre, também costuma chamar aqui variável independente ou variável livre. Eu gosto de falar independente porque aí lembra da outra que é a dependente. Né? Esse conjunto de valores da variável independente a gente chama de domínio. Sabe por que o nome domínio? Não sei. Não importa. Paciência. O nome é esse, é meio estranho, mas... Né? Acho que é domínio no sentido de abrangência da coisa. Né? Não é de dominar, né? De imposição, é uma coisa de abrangência. Esse outro conjunto aqui dos valores da variável independente, o nome é contradomínio. Tá? Então, para cada valor aqui do domínio, eu vou sempre conseguir associar um valor aqui no contradomínio. Tá? Então, é isso que faz uma função. Quando tem então, essa relação de para cada valor do domínio, eu conseguir associar um único valor aqui no contradomínio. Tá, e como que eu associo esses valores aqui? Existe uma lei que leva um valorzinho do domínio, né, que liga essa flechinha aí, né, de um valorzinho do domínio para o valor do contradomínio. É o que a gente chama de lei de formação. E no caso desse exemplo que eu dei, a lei de formação é aquela expressão entre o valor do volume, que eu estava chamando de V, e o tamanho do corte, que eu estava chamando de X. Esse aqui. Deixa eu copiar aqui.
Está aqui a lei de formação para essa função, certo? Até tem uma notação que é muito usada, que é assim, então tem essas duas variáveis, né? O volume e o tamanho do corte. E aí, para a gente indicar qual variável é independente, qual variável é dependente, a gente escreve assim, ó, V entre parênteses x. E aí põe essa expressão, 4x ao cubo. Tá? Quando eu indico isso aqui, tá? Isso aqui não é V vezes x. Tá? Isso aqui, quando eu indico V entre parênteses x, eu estou indicando então que eu tenho essas duas variáveis aqui na função, que essa é a variável independente e essa é a variável dependente. Tá? Esse cara, o V, depende do x, ou varia em função do x, segundo essa expressão aqui. Aí aqui então eu proponho a gente fazer o seguinte, vou guardar essa informação aqui, guardar essa lei de formação, porque a gente então vai dar uma treinada nisso aqui, como ler um gráfico, como construir um gráfico, dada uma lei de formação. E depois que a gente treinar isso, a gente volta para essa lei de formação para a gente ver o gráfico dessa função e aí a gente tentar descobrir algumas coisas mais sobre esse exemplo. Esboce o gráfico da função que tem essa expressão aqui. Então vamos ver devagar o que significa essa sopa de letrinha aqui e como que isso vira um desenho, tá? Como que isso tem uma representação gráfica. Bom, primeira coisa, lembrando, função, eu preciso ter duas coisas variando, né? Duas variáveis. Uma variável independente, variável livre, e a variável dependente, a variável que depende daquela primeira. E aqui então está a lei de formação que vai levar cada elemento da variável livre para a variável dependente. Bom, e aí de novo, já está usando essa notação aqui que eu já tinha comentado anteriormente, né? F entre parênteses x, e ele está dizendo então, esse x é a variável independente e esse f é a outra variável, é a variável que depende do x, é a variável dependente. Depende como? Depende, né? A relação de dependência é segundo essa expressão aqui. E aí, lembrando, aqueles dois conjuntos, então, domínio e o contradomínio, também a gente precisa dar uma pensada aqui rápida. Claro que aqui é só um esboço, né? Não é uma construção super formal, é uma primeira tentativa de esboço aqui. Então, a gente tem que ver o seguinte, domínio da função são os valores que a variável independente pode assumir. No caso aí, o x. Tá? Então, que valores que esse x pode assumir? Será que ele tem alguma restrição? Olhando para essa expressão aqui, tá? A gente vai ver futuramente alguns outros casos, mas essa expressão aqui não existe restrição nenhuma para o x. O x pode assumir qualquer valor aqui. Você pode botar o x positivo, pode botar o x zero, pode botar o x negativo, pode botar o x qualquer coisa aqui, que você vai conseguir calcular essa contareba toda aqui. Bom, eu vou colocar então alguns valores aqui próximos do zero para a gente ter uma ideia do esboço do gráfico. Lembrando, não é uma construção completa, é um esboço, uma primeira experiência com isso. Tá? Então, eu vou montar uma tabela aqui e aí vou então sugerir alguns valores para x, pode ser qualquer coisa, certo? Não tem restrição nenhuma. Claro que eu vou pegar uns valores fáceis de fazer a conta. E para cada valorzinho desse x aqui, eu vou calcular o f correspondente. Certo? Então, para x igual a, sei lá, vou pegar 0, 1, 2 e 3. Né? Já que aqui tem, né? 0, 1, 2, 3. Depois eu pego menos 1, menos 2, menos 3 também. Né? Aqui então os valores do x. Né? 1, 2, 3. E aí depois eu pego os outros negativos também para calcular. Então vamos lá. Para x igual a 0, quanto vale o f? Aí eu tenho que pegar essa expressão aqui e trocar o x por 0. Então, f de 0 vai ser, aqui ó, já troquei aqui por 0. Vai ficar 0 ao cubo, mais 2 vezes 0 ao quadrado, menos 0, menos 2. E isso aí, fazendo as contas, vai dar menos 2. Certo? Então, aqui eu já tenho, quando x é 0, f vale menos 2. Agora, quando x for 1, então quero saber o f de 1.
Aqui eu já vou fazer a conta direta. Ó. 1 ao cubo é 1, mais 2 vezes 1 ao quadrado, que é 2 vezes 1, que é 2, menos 1, menos 2. Ó, dá até para cancelar, vai dar 0. Né? F de 2. Né? Quando x é 2, então vai ficar 2 ao cubo, 8, mais 2 vezes 4, que é 8, também, menos 2, menos 2, menos 4. Então, 16 menos 4, 12. E para x igual a 3, f de 3 vai ser 3 ao cubo, 27, mais 2 vezes 9, que é 18, menos 3, menos 2, ou seja, menos 5. Isso aqui vai ficar 45 menos 5, 40. Nossa, aqui já está dando uns valores meio grandinhos, né? Vamos ver aqui para x igual a menos 1, menos 2 e menos 3. F de menos 1. Agora tem que tomar cuidado com a conta aqui com o sinal, né? Menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1 é 2. Então, aqui é 2, né? Positivo. Menos menos 1, que é mais 1. Menos 2. Ó, aqui também vai anular tudo, também vai dar 0. Agora, quando o x for menos 2, vai ficar menos 8. Menos 2 ao quadrado é 4, que vezes 2 é 8. Menos menos 2, que é mais 2, menos 2. Aqui também dá 0. E quando x for menos 3, menos 3 ao cubo é menos 27. Menos 3 ao quadrado é 9. 2 vezes 9, 18. Menos menos 3, que é mais 3, menos 2. Então aqui vai ficar 21 menos 27, menos 6. Com menos 2, menos 8. Tá. Então vamos ver aqui. Ó. Quando eu tenho isso aqui, ó, quando x é 0, f vale menos 2. Então, eu preciso fazer a representação gráfica desses valores. Ou seja, marcar o ponto de coordenadas 0, menos 2. Essa linha aqui me dá, então, o ponto de coordenadas 1, 0. Quando x vale 1, f vale 0. O ponto 2, 12. Não vou botar isso não, ficou muito distante. Tá? Menos 1, 0. Menos 2, 0. E o menos 3, menos 8. Aqui então, menos 1, menos 2, menos 3. Ó, eu posso colocar a escala aqui, ó. Vou colocar a escala de 4 em 4. Né? Porque aí eu consigo pegar, ó, menos 8, 12, vai ficar tranquilo. Então aqui é 4, 8, 12. E aqui menos 4, menos 8, menos... Ó, não tem problema nenhum das escalas serem diferentes, tá? Aqui eu estou andando de 1 em 1 e aqui estou andando de 4 em 4, não tem problema nenhum. Eu tenho que manter o mesmo eixo com a mesma escala. Não posso aqui andar de 4 em 4, subindo, e aqui, sei lá, de 1 em 1. Tá? Aí que não dá. Então, vamos lá. Ponto 0, menos 2. O x é 0 e menos 2 está aqui. Ponto 1, 0. Aqui. 2, 12. Menos 1, 0. Menos 2, 0. E menos 3, menos 8. Né? Se eu quisesse pensar aqui no x igual a 3, aí ia dar lá... E aí? Até agora eu só tenho esses 1, 2, 3, 6 pontos. Será que eu conseguiria, então, fazer um esboço desse gráfico? Deixa para vocês chutarem aí. Eu vou... a ideia que eu vou usar aqui é para mostrar como que seria a construção ponto a ponto. Se eu fosse... Claro que dá para imaginar 1 milhão de coisas aí, né, com esses poucos pontos aí. Até tem
O meu chute seria uma coisa assim. Eu não lembro quanto é, como é. Mas o chute mais óbvio seria algo assim, certo? Mas não vou colocar não. Eu quero aqui mostrar o seguinte. Se eu fosse capaz, por exemplo, de... Né, porque quem garante que aqui entre um e o 2 não faz uma coisa assim, sei lá. Né? Ou assim. Não sei, né? Então quem garante que... perdão. Se aqui entre um e o 2 eu pudesse calcular vários valorizinhos aqui, né, para o x igual a, quando x for 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, né? Aí sim, com a resposta disso, eu ia ter uma sequência de pontos que ia me dar uma pista melhor de como é o comportamento do gráfico. Tá? Bom, antes que vocês achem, tenham uma impressão errada, a construção de gráfico, construção formal, não é ponto a ponto assim como a gente está fazendo. Tá? Existe muita coisa para ser estudada ainda, tanto aqui no ensino médio quanto em ensino superior, uma disciplina chamada cálculo, que a gente consegue fazer gráfico com muito mais informação sem precisar ficar fazendo tabelinha e de ponto a ponto aqui. A ideia do que está por trás da representação gráfica de uma função. Tá? E aí então eu vou usar agora outra tela aqui no GeoGebra com essa mesma expressão aí, tá? Só que agora, em vez de eu fazer aqueles poucos pontos que eu fiz ali, agora eu posso fazer com vários.